Olá, comandantes! Nós estamos aqui, nesse momento, com uma pessoa extremamente importante. Talvez, olhando, você não o conheça, mas assim que ele começar a contar uma história, ou uma das histórias, você vai o conhecer. Helmi, tudo bem contigo? Tudo muito bem. É um prazer falar com você. Prazer todo meu também. Vamos nos apresentar para a turma que está nos vendo. Para você que não sabe, talvez a semelhança física ajude um pouco, né? Ele é pai de um jovem que está fazendo muito sucesso. E não é sucesso porque é bom na internet, é cantor, é dançarino, não. É craque de futebol. Para melhorar, é craque de futebol 7. Para ficar ainda melhor, foi escolhido o melhor do mundo. E vai ser escolhido de novo o melhor do mundo depois de ganhar a Kings League pela seleção brasileira. Pai do Kelvin! Vamos falar um pouquinho sobre esse rapaz que está fazendo tanto sucesso. Como é que está o coração do pai? Rapaz, é muito orgulho, né? Tudo que os pais podem esperar de um filho é vê-lo feliz, sendo realizado, né? Naquilo que ele realmente tem vocação, né? Então, acho que ele seguiu a vocação e é isso. Ou seja, o resultado é certo, né? Trabalhou bastante para isso, né? Muito trabalho. Hoje ele está realmente colhendo parte daquilo que ele plantou, né? Ainda tem muito para plantar e colher, né? Tem muito. Está muito jovem ainda, tem muita coisa pela frente. Seu Helmi, o nome a gente sabe de origem francesa, já esteve também lá na França. E o nome do Kelvin também vem dessa ideia? Como que é? Na verdade, o nome Helmi é de um inventor, né, um cientista na escala termométrica. E quando eu pensei em ter filhos realmente, que já era um projeto já desde criança, assim, pensando em ter famílias e tudo, um dia eu pensei, quando minha esposa estiver grávida, eu vou colocar o nome dele de Kelvin, porque é também uma escala termométrica, né? E a gente conhece muito bem. E agora... A escala Kelvin. Escala Kelvin. E realmente é um cientista, algo também tão importante quanto, né, contribuiu também para as ciências, né, no mundo todo, né? Que legal, que bacana. E quando o Kelvin nasce, e aí você vai descobrir o talento da criança, né? E descobriu bem cedo, né? O Kelvin, desde criança mesmo, desde bebê, ele já parece que nasceu mesmo já para a bola, né? Então ele sempre teve bola de presente, sempre estava com a bola e os primeiros passos dele ele já fazia um chute já diferenciado. Daqueles chutes ali a gente já percebeu já uma tendência, até porque ele era destro da mão, mas chutava com a canhota, né? Era diferenciado. Já era canhoto já. E esse fato chamava muita atenção, porque ele escrevia com a mão direita e batia com a bola só com a perna esquerda. Diferente, já desde pequeno. Desde pequeno. E batia muito bem, né? E aí, aos poucos, eu fui até trocando a bola para ele, colocando mais uma bola mais profissional, né? E ele não intimidava, não. Olha aí. Batia bem mesmo e todos os treinos, as brincadeiras que a gente fazia em casa, era só assim, chute forte mesmo, chute forte. E, graças a Deus, hoje é realmente uma canhota muito precisa, né? Muito abençoada. É verdade. O Helmi jogava futebol também ou não? Eu digo que eu era muito esforçado. O Kelvin é diferente, né? Ele nasceu com um talento nos pés, né? E eu, basicamente, era muito esforço. Quando a gente não tem talento, a gente tem que ir no esforço, né? Certo, ele não, ele com todo o talento, ele era mais tranquilo, né? Porque sabia que a habilidade dele fazia a diferença. Resolvia o problema. Resolvia. O talento que o Helmi não tinha, o Kelvin dominou para ele, tomou todo para ele. Tinha alguém na família que tinha talento no futebol? Não repararam isso ou o Kelvin realmente nasceu iluminado? Não, o Kelvin realmente nasceu diferenciado. Nós não temos nenhum parente de família assim, direto que esteja ligado ao futebol hoje, né? Todos gostam muito de futebol, a família praticamente toda, até cruzeirense inclusive, mas ele sempre foi diferenciado mesmo. Sempre foi. Em termos de futebol, ele foi o único assim, que se destacou mesmo, né? Ele tem um irmão, né, que também hoje já está com 21 anos
não tenha o mesmo talento com ele, mas ele tinha muito esforço, ele era muito esforçado. Puxava mais a característica do pai do que... Tá certo. Não era o mesmo talento do Vitor, né? Mas joga muito, ele também joga até hoje. Hoje ele faz medicina lá no Paraguai. Mas joga até hoje também, mas seguiu uma outra carreira, né? Vai exercer a medicina aí, né? Vai virar médico. E aí, se tiver algum problema físico com o Kelvin, né? Porque o jogo tá ficando pesado. Afinal, agora chegaram tão firme nele lá que eu achei que não ia dar pra voltar. Poxa vida. Como que fica o coração do pai quando vê? A gente deixa por conta do árbitro e do regulamento, né? Mas ali, infelizmente, o árbitro deixou seguir, né? Mas a gente vê que como todo jogador talentoso, eles estão sempre na perseguição mesmo, né? Quando não para numa falta, para numa agressão mesmo e tudo. E a gente, inclusive, sempre falava, você precisa aprender a se defender, porque o pessoal te machuca muito. Aí precisa aprender a jogar na defensiva. E isso ele desenvolveu bem, porque hoje ele protege bem, ele coloca o corpo, ele é muito forte, né? Ele bota o corpo mesmo e aí as pessoas realmente ainda conseguem pará-lo de alguma forma, mas graças a Deus até hoje ele não teve nenhuma tipo assim, uma lesão grave, né? E não vai ter, se Deus quiser. Não vai ter. Conta pra gente, meu amigo, né, os primeiros passos do Kelvin no futebol. Ele começa na escolinha, e qual que é a escolinha que ele vai caminhar, por onde que é? Nessa época, assim, até antes dele entrar em escolinha, eu já treinava ele em casa mesmo, né? Que na verdade, quando a gente morava em Belo Horizonte, tinha uma quadra embaixo, né? E nessa quadra eu treinava ele, e essa quadra ela é dividida em vários quadros assim grandes, e a gente treinava ali domínio de bola, chute na parede e tal, eu mesmo treinando. Que legal. Isso ele já tinha aí seus 4, 5 aninhos, né? Aí depois nós mudamos para Santa Catarina, fomos morar em Tubarão, e lá tinha uma escolinha do Figueirense. Olha aí. Aí já estava mais ou menos com seus 8 para 9 anos, ele entrou nessa escolinha do Figueirense e começou a se destacar ali e tudo. Depois do Figueirense, nós voltamos aqui para Ipatinga, isso passado aí uns 8 anos mais ou menos, voltamos para Ipatinga. E aí ele entrou na escola na época era Cearia, né? A escolinha da Cearia. E era muito forte. A escolinha revelava muitos atletas. Ficou na Cearia até ser visto pelo São Paulo. Olha. Aí o Tupã era o observador técnico dessa época, né? Tupã que jogou no Corinthians. Tupanzinho, isso. Aí ele foi convidado para fazer um período de avaliação, né, e monitoramento do São Paulo. Ficou durante 1 ano sendo monitorado ali. Aí, por questão de idade, eles tentaram, né, dispensá-lo, porque ele teria que ter uma idade para ficar em alojamento, né? Naquela época ele não podia, aí eles dispensaram. Depois ele foi chamado para ir em outros clubes, né, como Santo André, Fluminense. Aí nesse período, todos os jogos eu acompanhava e fazia os vídeos dele, né? Todos os jogos eu gravava os vídeos, e aí fazia uma edição e tudo, e colocava isso à disposição, né? Porque era basicamente o currículo dele, os vídeos, né? Poxa vida! E aí, depois eu postei esse vídeo na internet. Passado um tempo, o Milan, uma equipe, né, na verdade, de empresários que estava no Rio de Janeiro, viu os jogos dele, viu esse vídeo, e me contactou, falou assim, olha, nós estamos aqui com uma equipe de 5 pessoas, né, ligada ao futebol, e nós vimos o vídeo do Kelvin e nós temos interesse em chamar para fazer uma experiência, fazer um teste. Na verdade, nós temos duas ofertas, mas a primeira oferta nós podíamos chamá-lo para ele ir para o Milan. Aí aquilo para nós foi um impacto grande, né? Poxa. Mas aí eu queria saber quem é que estava por trás disso, né? Ele falou, olha, no Milan, né, nós somos um grupo de empresários aqui, mas quem vai nos receber lá é o Thiago Silva. Aí acalma o coração. Thiago Silva. Thiago Silva. A estrela daquela época, inclusive, né, no Milan, né? E aí marcaram ali, questão de uma semana depois, eu preparei uns vídeos, né, o que eu já tinha, mandei para eles.
antes de chegar lá os vídeos, eles me contactaram e falaram assim, olha, surgiu uma nova possibilidade. Para nós, efetivamente, estar no Milan é bom, mas financeiramente, talvez, essa segunda proposta que eu vou te apresentar aqui pode ser melhor. Aí eles falaram que o Qatar, né, que iria sediar a Copa de 2022, estava selecionando ele para poder fazer essa experiência lá, mas eles iam era para ficar um período e para também se tornar cidadão, olha só, né, nos Emirados Árabes, para defender a seleção do Qatar já da Copa de 2022. Quanta história boa, rapaz. Isso já, você vê, isso deve ter sido que uns 5, 6 anos antes da Copa. Na verdade, deve ter sido mais ou menos, até mais do que isso, para fazer uma cronologia boa, teria que fazer mesmo uma matemática. Mas o Qatar já estava de olho exatamente para tornar o cidadão, para poder defender a seleção do Qatar. Aí o pessoal, né, os empresários falaram assim, essa proposta ela é melhor financeiramente, mas tem todo um percurso ainda e tal, né? Aí beleza, mas eu mandei os DVDs lá para eles e aí nós fechamos então para ficar nesse período de avaliação lá no Milan. Chegamos no Milan, eles nos recebeu lá, inclusive o Thiago Silva, né, deixou tudo pronto, nós tivemos um período, como nós chegamos um dia antes. Inclusive tem foto dele com o Thiago Silva, a gente viu ela em algum lugar. Aí chegamos um dia antes, foi no final de semana, nós chegamos lá num sábado, pela manhã, e aí o Thiago Silva nos levou para casa dele, nos recebeu lá muito bem, uma pessoa fantástica, sensacional. E nesse período, nesse final de semana, ele inclusive está até sendo tratado de lesão também, que tinha que recuperar para poder ir para Champions, né? Seria a final que eles estavam preparando ele já para poder disputar. Depois nós fomos para o Milan, ficamos lá no hotel, ficamos esse período de avaliação lá. Uma semana ele ficou lá praticamente. O Milan falou que iria nos dar um retorno, mas com a questão de documentação e tudo, ele ia ter que esperar um pouco, até porque senão ele ia ter que brigar com os outros jogadores de extra classe, né? Sim. Então eles iam ter que disputar isso aí. E aí, senhor Raumi, no Lecce, como que foi? Então, chegando lá, o presidente nos recebeu muito bem, o presidente lá, o Ricardo Semeraro, cara formidável, presidente do Lecce, praticamente dono da metade daquele Lecce lá, o multimilionário, nos recebeu muito bem e aí nós marcamos então o primeiro dia de teste dele lá, né, de avaliação. Sim. Kelvin foi muito bem, também fez os gols, ele destruiu nesse dia, né, nesse treinamento. Aí foi convidado para fazer esse jogo amistoso com os jogadores principais, porque o Lecce já estava na Série A. Olha só. E o Kelvin sempre muito frio, né? Poxa vida, muitos ficariam nervosos e ele... Aí o Kelvin, ainda gurizinho, né, no meio dos profissionais lá, jogou tranquilo, jogou assim com personalidade, né? E assim, terminou esse jogo. Foi um jogo beneficente, inclusive, na cidade de Tricase, ali, alguns quilômetros da capital de Lecce, né, ou seja, do centro. Depois nós viemos para casa e o presidente falou, então, em agosto vocês vão estar de volta. Aí, como o Lecce passou por esse processo de compra de resultado, né, teve esse processo de investigação lá, e aí ele foi pego realmente envolvido nesse processo, aí acabou... Então, as contratações, até porque o Lecce também foi rebaixado, né, nesse período. E assim, a credibilidade acabou e o Kelvin, então, perdeu essa oportunidade de ter ido para a Itália, no Lecce. Porque no Milan também não ia ter possibilidade, justamente por causa da documentação, né, europeia, que a gente não tinha laços europeus, né? A gente não tem, então isso ia dificultar. Retornando para o Brasil... já estava até iniciando o Campeonato Mineiro de Juvenil aqui, né? Aí o Kelvin automaticamente já foi ingressar já na UZIPA, né? Sim. Ele já estava inclusive, tudo acertado já para poder sair da Cearia naquela época e ir para a UZIPA. E, na verdade, a Cearia acabou se extinguindo depois de um período, né? Justamente. Depois foi para a UZIPA.
A USIP, então, se inscreveu para participar do Campeonato Mineiro e o Kelvin já chegou, então, da Itália já direto para participar do juvenil. E aí, o primeiro jogo lá em Belo Horizonte, o Kelvin marcou 3 gols, deu assistência para mais 2 lá e foi sabe? Na hora lá, o observador técnico lá do Cruzeiro já falou, olha, queremos o Kelvin. Imediatamente já pediu o Kelvin para terminando a temporada aqui, ele já ia estar para lá. Aí chegando no Cruzeiro, ele já fez o contrato já com o Cruzeiro para 3 anos. Nesse período, o Kelvin foi muito bem também, jogando como lateral direito. Né? Eles foram participar né, do torneio Interbog em Amsterdã, né? E ali isso na Holanda, né? Em Amsterdã. Então, eram 2 torneios, Terborg e Amsterdã. Sim. E ele foi também muito bem nesses dois torneios. Campeão em um e vice-campeão no outro. Olha só. E aí, quando ele voltou já cotado já para subir. Né? Inclusive, o técnico da seleção principal, né? Ou seja, já estava sondando ele para subir. Só que quando ele voltou, a diretoria já não era mais a mesma. Isso acontece muito, né? Aí nessa hora aí, chamaram o Kelvin e falaram que já não tinha mais interesse já na permanência dele e iria extinguir o contrato. Ainda o contrato dele ainda foi rescindido 6 meses antes. Ô meu Cruzeiro, perdemos o melhor do mundo, hein? Perdemos o melhor do mundo. Me expliquem isso aí. Infelizmente, ele apostava muito, né, na subida dele, então isso para ele também foi um balde de água fria, né? Ele com aquela expectativa, ele falou, pai, eu vou sentar lá com a diretoria e eu quero logo, né, já a proposta, porque realmente minha participação foi lá em cima. E aí acabou sendo tudo ao contrário, né? Que coisa, né? Bom, aí ele foi emprestado para alguns clubes, o Cruzeiro não quis fazer a rescisão dele 100%, mas acabou sendo emprestado ele para outros clubes. Emprestou ele para o Formiga, depois do Formiga ele veio para o Social, jogou uma partida no Social, depois acabou cada dia ele só desanimando com isso, porque não dependia, ele percebeu que não dependia só do talento dele. Que coisa, né? Dependia de umas políticas, de um monte de outras coisas que infelizmente no futebol acontece, né? Esse é o futebol brasileiro. Às vezes você que está vendo nesse momento, toda essa luta do Kelvin é a luta de muitos jogadores, de muitos pais e jogadores que vão, que buscam, que lutam ali, mas não depende só do talento. Isso é muito verdade. Né? Quantos Kelvins que a gente perdeu, né, por causa dessas coisas, dessas burocracias, né? Verdade. São interesses, né, que a gente não sabe exatamente o que está por trás disso, e isso acaba prejudicando a carreira de um jogador que poderia ser realmente uma estrela, né? Mas só que o Kelvin ainda ele persistiu muito, né? Ele correu atrás e tudo, e depois acabou achando espaço no futebol 7. E olha que legal, o futebol 7 veio para o Kelvin, assim como o Kelvin veio para o futebol 7. Por causa exatamente da visão de jogo que o Kelvin tem, né? Justo. O Kelvin é muito rápido no jogo. E ele enxerga muito rápido, tanto que quando o Milan chamou ele, os empresários lá do futebol, né, o Marcão, inclusive, que é do Fluminense, que foi o primeiro contato que ele fez conosco, ele falou assim, olha, nós temos o Kelvin comparado com o Kaká e com o Ganso, porém é um Kaká melhorado e um Ganso muito mais inteligente ainda. Que isso, cara. Tá vendo aí? Rapaz, que coisa incrível. Agora, o Kelvin encontra no Fut7, ele se reencontra no Fut7, aquela vontade de jogar, o amor pelo futebol de novo. A gente pôde presenciar, tanto em Ipatinga, aqui no Vale do Aço, na região, ele jogando. Ele sempre foi muito diferenciado, E ver o Kelvin sempre foi muita alegria para todos nós. E como que foi para o pai, depois de ver tudo isso, de vivenciar toda essa história, poder ver o Kelvin subindo aquela rampa, como campeão do mundo na Kings League e recebendo tantos troféus como artilheiro e tudo mais. Como que foi o coração do pai? Uma sensação indescritível, na verdade.
porque é todo um trabalho ali, né? E todo um sonho, e todo um investimento, né? Que a gente pensava assim, poxa vida, com tanto talento, né? O Kelvin precisava mesmo desse reconhecimento. E ele, mais do que nunca deixou de acreditar no potencial que ele tinha. Então ele é muito determinado, muito determinado. A determinação dele foi o ponto crucial para o sucesso dele. Muitos teriam parado. Muitos teriam parado. Eu vejo Muitos teriam muito, parado. se olharmos para a história do Cafu, 9 peneiras, bom. né, e nenhuma delas, ninguém aceitando, se tornou bicampeão do mundo como se tornou. Kelvin é referência no futsal. Hoje qualquer um que falar de futsal vai lembrar do Kelvin. E nós vamos olhando para a televisão, na mídia, e todo mundo fazendo comparações. O que é interessante também, então nós vemos comparações, e o pessoal coloca já. O rei do campo, Pelé. O rei do futsal, Falcão. Aí você vai pegando, e o rei do futsal, a gente já tem nome, é Kelvin. Então ele hoje tem uma representatividade gigantesca para o futsal. Ele é, com certeza, aquele que vai levar o futsal mais longe. Né? E eu tenho certeza que muitos clubes agora vão olhar para o Kelvin até chamar ele para voltar. Não sei se ele terá interesse de voltar por tudo que ele já viveu, mas hoje, no futsal, ele é o rei do futsal. Perfeito. Ele, na verdade, hoje, se for olhar, ele não tem porquê voltar para o futebol tradicional, né? Hoje ele é referência no futebol 7. E foi exatamente ali que ele se achou e se encontrou, né? E graças a Deus que ele pôde provar, né, que ele realmente nasceu para o futebol. Né? Ali no futebol 7, por exemplo, foi um reconhecimento que ele teve. Inclusive foi até oportunidades assim que surgiram praticamente, assim, talvez no apagar das luzes, né? Acho que, não sei se você sabe, o Naná, né, estava como prefeito da cidade, né? Convidou ele para participar da Copa do Brasil de futebol 7 em São Paulo. Sim. E aí ele saiu, né? Foi participar, ele já estava até jogando alguns outros campeonatos pequenos aqui, e foi para São Paulo então participar. Eles montaram uma equipe, e chegando lá, eles ganharam do número 1, que é o Resenha. Né? E ele fez o gol da vitória, e naquela partida ali eles ganharam em cima do campeão brasileiro, né? Aí naquela partida, referência do futebol 7, porque o Nordeste estava muito adiantado no futebol 7. Dali para frente, aí que as coisas realmente se abriram para ele, porque ali o Resenha convidou ele para poder, né, estar lá, ingressar ao Resenha. Dali ele já foi para o Resenha, do Resenha ele ganhou tudo que tinha direito, do Resenha ele foi para o Bet Sport, ganharam tudo também, e aí até que o Grêmio convidou ele para participar de uma outra equipe. Bastante história, viu? Bastante história. História linda. E, Selvi, a história é muito bonita, a história do Kelvin é muito bonita, mas nada disso aconteceria se ele não tivesse uma família que o abraçasse e estivesse com ele. Tenho certeza que nos momentos mais difíceis, porque os nãos que o Kelvin recebeu, os dias difíceis que ele passou, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. E como que hoje é o coração desse pai? Como que está o coração desse pai, dessa família que vê o filho conquistando tudo que está conquistando, graças ao seu talento, mas a gente sabe que o talento sozinho não resolve, e ele tinha uma família que o abraçou, que esteve com ele, teve com apoio. Eu queria te fazer 2 perguntas antes. Quando o Kelvin tinha 5 anos de idade, você descobriu o talento dele com 3, 4. 5 anos, você já percebeu, poxa, tem talento e eu vou lutar para que esse menino chegue a algum lugar. Você batalhou esse tempo todo. Aquele sonho que o senhor teve lá, com 5 anos, né? Ele não se realizou da forma que o senhor imaginou. Mas Deus, na sua perfeição, mudou os trajetos e levou o Kelvin para uma perfeição, numa direção que você não imaginava, nem conhecia talvez naquele tempo, e gigante. Ele se tornou um grande homem, um grande vencedor.
O que o pai do Kelvin de 5 anos de idade falaria para o Kelvin nesse momento, né? Ganhando tudo que ele já ganhou e chegando aonde ele chegou. Cara, Fala ali olhando para ele, o Kelvin tá rapaz, eu só vejo orgulho mesmo, né? Ou seja, a única palavra que eu tenho para falar para o Kelvin é que realmente ele é um filho, sempre foi um filho muito abençoado. Abençoado. Então, assim, o fato de Deus ter dado a ele todo esse talento não foi à toa. É para fazer a alegria da gente, a alegria da família, a alegria das pessoas, a alegria dos amigos. E ele é aquilo ali, dentro e fora do campo. É uma referência. Então, assim, o propósito de vida que Deus deu a ele é exatamente essa aí, fazer a alegria de todos nós através do talento que ele recebeu. Que maravilha. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou? Na verdade, tem tantas coisas, né? Você precisava de outros e outros momentos como esse. E vamos ter. Muitas coisas. Tá? Que bom. Mas é só agradecer mesmo, primeiro a Deus, né, por dar a ele essa oportunidade de poder ser um talento mesmo e ter feito a diferença na vida de tantas pessoas, a alegria de, né, milhares e milhares de pessoas, principalmente agora, né, com a conquista de título da Kings League, né? Então, assim, isso para ele foi a maior realização da vida dele, porque o quanto ele chorou de ter sido o vice-campeão do torneio médio, né? Aquilo ali não descia. E o Kelvin, ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo. A gente via quando ele tinha 5, 6 anos, eu fazia os torneios de aniversário dele lá entre os amigos. Ele perdia, mas chorava. Não aceitava. E eu, como pai, eu tinha que seguir a regra. Filho, você perdeu. Você perdeu. Aí tinha que ensinar a aceitar a derrota. Mas ele, com tanta competitividade, ele sentia a derrota. Mas ele aprendeu também a conviver com ela. Porque não foi só vitória na vida dele, não. Que bacana. Pessoal, falamos com o seu Remy, pai do Kelvin, e que história linda, cara. Que história maravilhosa. Aprendemos demais, ouvimos coisas incríveis. E para você que está nos vendo neste momento, entenda, nem tudo é fácil. Não é só o talento, depende de muitas coisas. Mas o talento ajuda muito. Tanto que o Kelvin alcançou e vai alcançar muito mais, porque o talento persistiu, acreditou. E ele acreditou nisso tudo. Poderia ter parado, poderia ter desistido, mas com a ajuda do pai, com a ajuda da família, perto, abraçando ele, ele se manteve de pé, de cabeça erguida, e hoje é o melhor do mundo. Parabéns, Kelvin. Parabéns a todos os brasileiros que lutam e sonham em ser jogador de futebol. Vocês são guerreiros. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Ney. Um abraço. Um abraço, gente.